Painel de notícias: Desigualdade social com consequências para a saúde dos cidadãos. Por Anelisa da Silva Guiar, Camila de Pinho Carvalhais Barroso, Fernando Alves de Freitas, Giovana Souza Nepomuceno, Natália Souza Pinto, Vinícius Paganelsi Portela Dias. Reportagem referência para a elaboração do painel de notícias. Dengue versus desigualdade social, um combate que exige equidade, do site Veja Saúde, editora Abril. A notícia traz destaque aos crescentes casos de dengue confirmados no país, associando os aspectos socioeconômicos que afetam a incidência da enfermidade ao longo do território. Percebe-se a notável relação entre desigualdade social e o número de pessoas doentes, destacando-se alguns fatores. Dentre eles, a infraestrutura precária, a falta de saneamento básico, o acesso limitado aos serviços de saúde, existência de esgoto a céu aberto, baixo nível de escolaridade dos cidadãos mais vulneráveis e racismo ambiental. A partir da análise, é possível adotar um olhar mais ampliado para a situação, percebendo que, enquanto persistirem as disparidades socioeconômicas em nosso país, os cidadãos em situação de maior vulnerabilidade social, econômica e ambiental sempre serão os mais impactados não só pela dengue, mas por diversas outras enfermidades. Breve abordagem histórica da dengue no Brasil. No Brasil, a reincidência de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti se deu de maneira acentuada por volta dos anos de 1980, coincidindo com a urbanização, industrialização e consequente aumento da população nos centros urbanos. O crescimento não organizado e não planejado gerou deficiências infraestruturais nas cidades, afetando o saneamento básico, disponibilização de água potável encanada, tratamento do esgoto e coleta de lixo em todos os bairros das grandes cidades. O saneamento básico precário, juntamente com a alta densidade demográfica, favoreceu e ainda favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, e, por consequência, circulação acelerada da doença. A dengue é uma doença sazonal, mas a desigualdade socioeconômica favorece a maior circulação da doença, a partir dos fatores climáticos. Fatores climáticos que favorecem a proliferação do vírus: aumento da temperatura média e o aumento da quantidade média de chuvas nos centros urbanos. Os municípios mineiros mais expostos à dengue são aqueles com maior índice de desigualdade na distribuição de renda, menor investimento em saúde e baixa escolaridade da população geral. Indicadores de exposição à dengue: densidade demográfica, renda, escolaridade e saneamento básico. A dificuldade dos gestores públicos em admitir que os problemas socioeconômicos se relacionam intimamente à alta incidência de dengue nos centros urbanos corroboram para a epidemia de dengue. As políticas públicas atuais no que se refere ao combate à dengue não são eficazes, uma vez que elas deveriam ser abordadas de forma multidisciplinar, de modo a envolver vários fatores da administração pública e sendo capaz de agir sobre os fatores socioeconômicos. Mas, nota-se que as medidas tomadas pelos gestores não consideram esses fatores e a influência deles sobre o alto índice de contaminações pelo vírus da dengue, já que por terem sido tidas como medidas paliativas, os aspectos que dizem respeito à economia, à saúde, à educação e ao contexto de vida dos cidadãos não são considerados para erradicar o problema. Análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, publicado pelo Ministério das Cidades. A falta de acesso à água potável impacta quase 35 milhões de pessoas no Brasil. Cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. Somente 51,2% do volume de esgoto gerado no país é tratado, isto é, mais de 5,5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza diariamente. São mais afetados principalmente municípios das regiões Norte e Nordeste. A proporção de coleta de lixo direta e indireta no censo de 2022 chegou aos 90,9% em 2022. As unidades da federação que têm menor proporção de coleta de lixo em 2022 são Piauí, Acre e Maranhão. Entre os 9,1% que não têm acesso à coleta de lixo, 7,9% precisam recorrer à queima dos resíduos em sua propriedade. 0,3% enterram em sua propriedade, 0,6% jogam em terrenos baldios ou áreas públicas e 0,3% dão outro destino. Considerações finais. O combate à dengue não pode ser dissociado da luta contra a desigualdade social e contra o racismo ambiental. Enquanto persistirem as disparidades socioeconômicas em nosso país, a porcentagem de pessoas em situações de maior vulnerabilidade social e econômica sempre será a mais impactada no que diz respeito à transmissão de doenças.
Como é sabido que os aglomerados urbanos modernos apresentam no Brasil deficiências de saneamento básico, habitação e de segurança pública, é preciso que os gestores elaborem políticas públicas multidisciplinares que sejam capazes de interromper e impedir a reemergência da dengue, sobretudo a disseminação da infestação pelo principal vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti. Essas são as referências bibliográficas das fontes usadas no nosso trabalho. Muito obrigado.